Hi guys, eu sou o Diego. E aí, galera, eu sou o Jonathan e esse é mais um episódio do Versão Estendida, seu podcast onde você pode conversar sobre música, cinema, cultura nerd, cultura geek, jogos, quadrinhos, filmes de super-herói, o assunto que estiver na roda no momento. E hoje, pela primeira vez, não é cinema. Como ambiente de música é ambiente de droga, hoje nós vamos falar dela, que não é a Taylor Swift, mas também produz música, né? A indústria musical como um todo. Muito tem se discutido sobre a qualidade das produções no tempo moderno, principalmente quando a gente fala de hit chicletes, músicas no geral. Nesse momento em que a nostalgia vende e o saudosismo toma as produções musicais dentro do conceito de massa, torna-se necessário a gente perceber que talvez tudo seja cíclico quando se trata de música. Cedo ou tarde, a história sempre se repete. Então, hoje nós vamos discutir o conceito do ciclo musical, a ideia de produções boas e ruins e todo o conceito que envolve a música como um todo e a indústria musical. E enquanto você vai ouvindo esse episódio e batendo esse papo com a gente, você pode deixar o seu comentário no nosso Instagram, @versãoestendida.podcast, ou na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast. Pode ser no Spotify, na aba de comentários, ou no YouTube Music. De um tempo para cá, o Diego e eu, a gente tem parado para conversar sobre o cenário musical. A gente gosta muito de música, temos gostos bem diferentes, tanto em gêneros musicais quanto em artistas, mas temos algo em comum. A gente sempre enxerga a música por dois caminhos: o caminho mercadológico, a indústria musical, e a arte, aquilo que a gente gosta de ouvir por se identificar, por enxergar uma mensagem, por enxergar a poesia, por enxergar a intenção do cantor, do produtor, do compositor por trás daquela música. E como a gente já está com o espírito de velho, que já está com o espírito de no meu tempo, a gente parou para comparar a música atual com a música que nós conhecemos desde a nossa infância, né? Então a gente pegou ali os anos 90, passamos pelos anos 2000, a virada musical a partir de 2010 para cá, e a gente pôde chegar a alguns questionamentos, algumas conclusões também. A primeira coisa que a gente trouxe para a nossa conversa é: será que a música hoje ela é feita de repetição? E aí, quando a gente fala repetição, a gente tem dois sentidos: a repetição dentro da própria música, onde temos estruturas de música composta de estrofe, refrão, refrão 50 vezes, estrofe, refrão e acaba, como também no sentido cíclico, no sentido de a música estar repetindo os seus passos década após década. Então nós temos cada vez mais referências a décadas passadas e, em certo ponto, uma repetição fiel aos ritmos do passado. E o que causa essa impressão na gente, e acredito que em você que está ouvindo esse episódio, são as redes sociais, claro, né? A gente tem o Instagram, durante um bom tempo, sendo uma plataforma muito forte na divulgação de música, não por ser uma plataforma destinada a isso, mas por ser uma plataforma onde você expõe um ritmo de vida, você expõe um estilo de vida, e com a ascensão das blogueiras, dos influencers, isso se transformou num mercado muito forte. Então nós tivemos cantores utilizando essa plataforma para influenciar, a questão do tráfego pago de dados. Então os cantores, as gravadoras, começaram a investir em redes sociais, e mais recentemente nós temos o TikTok. E aí é curioso porque o TikTok também não é uma plataforma de streaming de música. Nós temos o Spotify, temos o Tidal, temos o Apple Music, temos o YouTube Music, temos vários aplicativos que têm essa finalidade. O TikTok, ele surge como uma plataforma, como uma rede social alternativa ao Instagram. E hoje nós temos essa rede social praticamente definindo o que é um hit, o que é um viral dentro da música. E essas viralizações mostram para a gente que o mercado está valorizando essa repetição, as duas, né? A repetição dentro da estrutura da música, como também a estrutura de repetição cíclica dos gêneros musicais. Isso nos leva ao questionamento básico, que eu acredito que permeia tudo e, como no Brasil, tudo vira, disputa de bom ou ruim, se a música de fato ficou pior do que ela era ou se, no caso, ela só é mais acessível hoje em dia. Porque um dos pontos que levou o Jonathan e eu a discutirmos isso foi quando a gente parou pra pensar que, por exemplo,
Um hit, antigamente, ele durava 1 ano, 2 anos dentro do mainstream nacional. Por quê? Como não existiam as plataformas de streaming, como não existiam as plataformas digitais, para você ouvir aquela música, você tinha que ouvir no rádio, ou comprar o CD, o LP, o que quer que fosse, ou você tinha que assistir ela, né, ouvir ela através da televisão, o que acontecia de diversas formas em programas de televisão, como o Domingão do Faustão, o programa do Gugu, e por aí vai. E talvez agora tenha me ocorrido que isso são referências muito obscuras para você que é mais jovem, então dá uma pesquisada no Google. E, basicamente, isso nos leva a essa questão de a música realmente ficou pior ou ela é apenas mais acessível hoje? É inegável que com as plataformas de streaming, a música se tornou mais acessível e isso, abre aspas, "democratizou" o acesso à música. Hoje em dia você não precisa pagar um YouTube Premium para ouvir música, você consegue ouvir música pelo YouTube normal, mesmo sem pagar o YouTube Premium, só vai ter os anúncios. A mesma coisa se estende ao Spotify, entre outras coisas. Então, nesse caso, eu acredito que sim, houve um declínio de qualidade, porque quando a gente para olhar os anos anteriores, anos 80, anos 70, principalmente quando a gente fala de MPB, né, situando aqui dentro desse universo, havia sim uma pureza estética, uma apuração estética, um cuidado com a letra, com a melodia, com o ritmo, que nem sempre é visto hoje em dia, mas que não quer dizer que não exista, mesmo nas músicas que fazem uso de samples, beats, padrões. Então, nesse caso, o que a gente precisa questionar é como que a indústria passou a influenciar essa repetição e, através dessa repetição, passou a criar um padrão que se estende, desde então, a todos os estilos de música, sabe? Todos os estilos de música, querendo ou não, passam por existir um padrão que ele precisa reproduzir, que ele precisa ter pelo menos uma base daquilo para poder alcançar algum nível de sucesso nacional e, eventualmente, escala mundial, dependendo do artista. Se a gente para pensar, as plataformas de streaming musical, elas baseiam sua rentabilidade dentro da reprodução, não da qualidade da música. Quanto mais reproduzida aquela música é, mais royalties ela recebe, mais royalties ela eventualmente paga para o artista. E se paramos para refletir sobre isso, chegamos à conclusão de que artistas que não são tão bem estabelecidos, ou seja, artistas que eventualmente, quando lançam uma música, não vão ter milhões de acesso imediatamente, eles precisam de alguma maneira se enquadrar dentro de um sistema que vai distribuir a música deles para mais pessoas. Se ele vai distribuir a música dele para mais pessoas, ele precisa construir algo que vá alcançar esse público. E existe uma coisa que está no gosto do público, que é uma música padrão, que foi produzida por um artista X, desenvolvida aquele estilo, e que foi reproduzida por diversos outros artistas que acompanham esse determinado modelo. Então, querendo ou não, é isso que a gente tem que refletir. Se a gente parar para pensar, isso não é novidade também da indústria musical atual e do sistema de streaming. A gente vai falar mais para frente, né, sobre essa questão do ciclo, mas só para lembrar que quando o emo, né, estoura dentro do Brasil, ali nos anos 2000, começa com bandas como CPM 22, Reitinho, e a partir disso explode com bandas como NX Zero, Fresno, Rio 84, Forfã, Strike, etc. O que que acontece? Você tem entre o ano de 2002, 2003 ali, até o ano de 2010, uma, uma padronização e uma exploração massiva do gênero emo, que é o que mata a cena do emo do Brasil. Por quê? Porque você esgota essa cena criando um padrão musical, as músicas querendo ou não, mas eram estilos diferentes, mas o conceito da música era o mesmo. A ideia da batida era o mesmo, 2 guitarras, um baixo, uma bateria, músicas que falam sobre dramas adolescentes, sensações, emoções, mesmo que cada uma tivesse sua própria identidade dentro disso, o padrão é exatamente o mesmo, que foi reproduzido ali ao longo de mais ou menos uns 7 anos, à exaustão. Ou seja, que popularizou esse gênero durante esses 7 anos, mas que também contribuiu para matar esse gênero após esses 7 anos. Então, é a partir disso que a gente começa a nossa reflexão a partir de hoje. E dentro desse debate ainda, se é ruim ou não, e se ficou ruim por isso, a gente precisa sempre fazer uma ressalva que vale para qualquer análise sobre qualquer produto dentro de um tempo, dentro de uma geração. Se você está falando de música, de filmes, de livros, de qualquer tipo de produção artística, se existe um padrão para essa produção, sempre há quem está abaixo desse padrão. Se você classifica música como música ruim e música boa, sempre existe música ruim. A questão é se você tem acesso a essa música e quem pode produzir essa música.
Claro que a gente está aqui ressaltando alguns impactos específicos do streaming, mas a gente não pode negar o quão acessível os streams tornaram, como o Diego falou, ao ouvinte poder acessar música, entre aspas, gratuitamente, porque você precisa ter internet, então, teoricamente, você já está pagando para ter acesso, porém, você não precisa pagar a plataforma. Mas também facilitou para quem está produzindo a música, principalmente quando a gente fala de artistas independentes. Se a gente olha para o passado, a gente tem grandes artistas com carreiras que perduraram décadas, mas também precisamos parar para pensar em quantos artistas não conseguiram sair do primeiro CD ou sequer conseguiram produzir um CD porque não tinha uma gravadora que acreditou no trabalho deles, porque não tinham um produtor para investir dinheiro, porque não tinham uma banda formada que pudesse disponibilizar recursos, que precisavam de investimento, esse investimento não veio. Os streamings favoreceram esses artistas. Ao mesmo tempo, hoje a gente tem tanta música sendo produzida e acesso a tanta música que a nossa percepção é que nós temos mais música ruim hoje do que antigamente. Mas se formos parar para pensar no quantitativo, nós não tínhamos acesso a tanta música antigamente. Como o Diego falou, ressaltou aqui a nossa idade, a gente tinha acesso à música que tocava na novela, a música que tocava no programa de auditório, a música que tocava na MTV, e aí tinha o Top 10, depois na Mix TV, tudo isso influenciava o mercado. Hoje, Saudosa tem sim MTV. o hit do TikTok, tem o hit da Billboard, tem o hit ainda da televisão, mas eu faço a minha playlist no Spotify. Eu posso ouvir os meus artistas de antigamente, eu posso ter descobertas novas. Então, a quantidade de música que nós temos acesso pode influenciar nesse julgamento, né? De falar assim, hoje em dia produzem muitas músicas ruins. Antigamente também, só que eu tinha que ir lá comprar o CD para ouvir. Antigamente também, só que a ruim não chegava no top 10 da MTV. Ou às vezes chegava e a gente achava que era boa porque tocava todo dia. Ou então parecia boa, porque como o Diego falou, se encaixava no padrão momentâneo. Então era o emo, ou então era um pop chiclete, ou era uma MPB com cara de profunda e bem produzida, mas só estava repetindo também características do gênero MPB. Era uma bossa nova que tinha as mesmas notas da bossa nova de qualquer artista que canta bossa nova, então soava boa aos nossos ouvidos. Então eu queria trazer essa reflexão. Não é que hoje se produz muitas obras ruins, sejam filmes, músicas, livros e etc. É que hoje nós temos muito mais acesso, e então nós temos o bom e o ruim diante do nosso alcance. A questão em que bolha eu estou dentro da minha rede social. Importante ressaltar que quando falamos aqui sobre qualidade de uma música boa ou ruim, nós estamos analisando pura e especificamente dentro dos aspectos técnicos dentro desse conceito, tá? Dentro de harmonia, ritmo, sonoridade, se tá ou não tá bem produzido, se você se dentro do processo você consegue transmitir a sensação, a emoção necessária através dos acordes que foram construídos até ali, se a ponte fica bem encaixada, todo esse processo técnico dentro da produção da música, não um caráter subjetivo de estilo X ou estilo Y, né, dentro desse preceito. E aproveitando que a gente já tocou nesse assunto sobre a questão estética, é importante mencionar que muito se olha sobre as músicas, e a gente menciona a parte atual de músicas que são mal produzidas, hit chicletes que duram 2 minutos, 1 minuto e meio, estruturas que não seguem um padrão que seriam, abre aspas, "sonoramente agradável", e raramente a gente para pensar no fato de que muitas dessas estruturas possuem base ou então encontram sua base numa estética de ritmos antigos. Muitas das músicas hoje em dia, elas são construídas, querendo ou não, em cima de bases que já foram estabelecidas. Isso vai desde o pop ao funk atual. O funk atual que, mas usa sempre a mesma batida. Sim, mas é uma batida que já foi desenvolvida há muito tempo. Então existe sempre um processo que, quando a gente para analisar, a música está sempre voltando. De uma maneira ou de outra, você tem sempre alguém redescobrindo uma música antiga, essa música se torna tendência nas redes sociais, e aí isso leva todo um público a conhecer uma determinada parcela de música que não conhecia dentro dessa época. Um exemplo bem claro disso é como quase todo mundo que começou a ouvir rock nos anos 90, nos anos 2000, ali por volta de 2000, final dos anos 90,
começou a ouvir músicas que eram da década de 70 e 80, sem antes ter contato com isso. Por quê? Porque, querendo ou não, essas músicas elas eram cíclicas. Nós voltávamos ao passado sempre, sempre, sempre. Então a gente vive uma era que a estética das músicas atuais, embora a gente critique processos de produção, a maneira como ela está sendo é, se tornou um produto mercadológico, ela tem muita inspiração e ela encontra muita base, ciclicamente, em ritmos passados. Primeiro ela vai ali na década de 60, depois ela vai para a década de 70, 80 e assim sucessivamente. O que nos leva até um fenômeno muito recente, que tem sido as turnês de nostalgia, né? As turnês nostálgicas de vários artistas, bandas, grupos que vêm se reunindo ou que haviam parado por algum motivo, tinham dado pausa na carreira, se aposentado, e que vem se reunindo para poder fazer uma última turnê, ou uma turnê de revival, ou uma turnê especificamente voltada para um álbum em específico de homenagem àquele álbum, e que geralmente arrastam multidões para essas determinadas apresentações por conta dessa nostalgia. Então, é um ciclo que acaba voltando, e não só está voltando para dentro da produção musical, como agora ele atingiu um novo patamar. Ele está voltando para dentro das exibições, para dentro das apresentações. O que nos leva a indagar se de fato a música se tornou mais do mesmo ou se é só um fenômeno natural dela. Construir repetições em cima de ciclos, à medida que um ciclo vai se estendendo mais do que o outro, um determinado artista encontra inspiração num ciclo que era anterior e começa a construir a partir daí. O que você acha disso, Jonathan? É realmente interessante a gente ressaltar que parte da produção musical, ela consiste em reciclar elementos musicais, tanto no gênero, então você identifica um sertanejo pelos elementos da música sertaneja. Então não é que obrigatoriamente todas as músicas vão soar iguais, mas elas precisam soar parecidas, para que você tenha uma identidade daquele gênero. A mesma coisa acontece com o rock, com o pop, com o MPB, isso acontece com o reggae. Todo gênero musical, ele vai ter elementos que você ouve e identifica a qual gênero aquela música pertence. Assim como em outras produções, né, como um gênero cinematográfico, um gênero literário, você agrupa essas obras pelas características que elas têm em comum. E aí você observa esse padrão e vai classificar, criar ali um gênero. Da mesma forma, no meio da música existem os samples, que são partes realmente integrantes de uma música em específico que você vai retirar e vai utilizar numa outra música. Isso sempre foi feito dentro da indústria. Recentemente, isso tem ficado muito mais presente e muito mais expansivo. Então, se a gente pega os grandes hits dos últimos anos, ou eles são releituras de algum hit passado, ou tem muitos samples ali definindo a estrutura dessa música. Por exemplo, a música As It Was, do Harry Styles, é uma música que fez muito sucesso, inclusive o álbum ganhou o Grammy, tem toda aquela vibe nostálgica que a gente está falando aqui, de trazer o gênero musical mais eletrônico, uma coisa mais dos anos 70, 80, mas não é só isso. A música que fez tanto sucesso e ganhou o Grammy, ficou em primeiro lugar nas paradas durante semanas, ela tem o sample da música Take On Me, que é um hit atemporal, e muita gente não conseguiu identificar o sample dessa música na música do Harry Styles. E não é porque as pessoas esqueceram Take On Me, ela continua sendo uma grande música tocada em vários lugares. Só que esse álbum do Harry Styles já foi tão construído para ter essa vibe dos anos 70, 80, que o sample dessa música passa despercebido, porque a pessoa já está ouvindo algo que remete àquela época. Então ela já nem percebeu que ela não está só ouvindo algo que remete, ela está ouvindo uma repetição daquele sample. E a gente consegue fazer essa comparação com outros artistas, e aqui cabe um anexo, uma informação extra, que eu não vou aprofundar por motivos de falta de dados, e também porque isso já vai para um outro assunto que a gente pode falar mais para frente. Parte dessa valorização do passado foi muito influenciado também pela pandemia. Então, se você pegar a produção musical de 2020 para cá, a gente vai perceber que a música parou no tempo, quase completamente. A gente sempre faz a ressalva que temos artistas menores fazendo música autoral, trazendo inovações, cada um dentro do seu gênero.
temos alguns artistas grandes que, usando a sua identidade musical, ainda conseguem inovar, porém, o mainstream da música, desde 2020, está parado no tempo, está revivendo gêneros antigos. Então, se a gente para pensar, em 2020 mesmo, a gente tem a exaltação do Future Nostalgia, da Dua Lipa, que já traz dentro dele o conceito de nostalgia do futuro, né? Então ela mistura elementos ali dos anos 80 com a sua música. A gente tem, nascendo também, pós-pandemia, o auge da Olivia Rodrigo e da Sabrina Carpenter, que são artistas pop que trazem referência dos anos 2000, muito inspiradas em Britney Spears, em Taylor Swift, Katy Perry, no Paramore, e muitos artistas da cena pop rock. Então elas trazem referências mais atuais, só que não são tão atuais para o público mais novo. Então elas viram essas representantes do gênero. A gente tem o Bruno Mars, que é uma exceção a essa questão da pandemia que eu estou colocando aqui, porque o Bruno Mars ele faz a mesma música desde 2010, e essa música é voltada para o soul, o funk dos anos 70 e algumas variações ali. Então em 2010 ele já tinha músicas com essa sonoridade. Em 2013 ele lança um CD que vai realmente mergulhar de cabeça. Então tem Treasure. Posteriormente, ele lança Uptown Funk com o Mark Ronson. Ele lança música com produção do Daft Punk, que é uma dupla de produtores que trazem essa vibe de música eletrônica, de música disco, também para suas produções. Então percebe como desde 2010, 2013, o Bruno Mars ele tem reproduzido toda essa vibe de nostalgia musical. E mais recentemente ainda, inclusive essa semana, semana passada, tem surgido muitos virais no TikTok de músicas antigas. Então, muitas trends, né? Você que é jovem sabe o que é isso. E muitas trends têm viralizado com músicas antigas. E mais, agora a gente tem a inteligência artificial, e é um assunto que também dá um bloco à parte só para isso. A gente não vai adentrar aqui, mas a gente está tendo a reformulação de músicas muito famosas num estilo totalmente diferente através da inteligência artificial. Recentemente tem viralizado as dancinhas de novo no TikTok. Eu fico feliz que o TikTok esteja voltando a ser a rede social da dancinha, né? Esteja deixando um pouco de ser a rede social da política. Então as pessoas estão fazendo uma dancinha com um funk, só que num ritmo de uma música dos anos 70, uma música dos anos 80. Então tem viralizado essa mistura. Então, mais uma vez, uma música mais atual, tem alguns funks mais antigos, mas uma música mais atual, numa roupagem que remete à nostalgia. Um ponto de divergência dessa análise, que eu acho que é importante ressaltar, é como que o rock se comporta dentro desse processo. Como você mesmo mencionou, temos a criação de subgêneros dentro de um gênero maior. O rock, desde a sua essência, né, desde a sua origem lá dos anos 50, com Elvis e etc., ele segue esse conceito. Desde então, ao longo dos anos, tudo que você teve foi alguém que pega aquela base, pega aquela ideia de um estilo musical que traz a reflexão, que é crítico inicialmente, que dá voz a uma parte mais marginalizada da sociedade, antes do funk, do rap, do trap ocuparem esse papel, e envolve essa base e constrói em cima dela. Então, nesse caso, o rock ele nunca seguiu essa ideia de ciclos, ele não volta ao passado. Ele pega a base que foi construída numa determinada parte e constrói em cima dela para uma determinada estrutura. Então, ali na década de 50, você teve, né, o Elvis. Quando a gente avança para a década de 60, você tem a invasão britânica, com os Sex Pistols, Beatles e etc., né? A ideia das bandas britânicas que vão popularizar o rock por muito tempo, que aí daí vão nascer vários outros artistas, como Queen e por aí vai. Nos anos 70 e 80, você tem a proliferação do rock progressivo, hard rock, punk rock, heavy metal, todo esse processo que consolida e solidifica o rock como gênero musical identitário, autoral, único, e que seria a base de todo o movimento do rock daí para frente, até a chegada dos anos 90, onde você tem o nu metal, e nos anos 2000 o emo e o metalcore, né? Todos esses elementos mostram pra gente que todos esses processos são subdivisões do rock. Ele nunca volta ao passado, ele sai de uma década para outra, pegando tudo que foi construído ao longo dessa década e evoluindo a partir disso, construindo em cima disso. E aí eu crio um novo subestilo, eu crio uma nova identidade, eu crio um novo estilo musical, tudo envolvendo esse processo. Tem um pequeno ponto de virada que eu acho que é importante mencionar,
que desde o início dos anos de 2020 para cá agora, fala-se muito da volta do emo. O emo foi, né, muito popular ali por conta do rock progressivo californiano a partir dos anos 2000, e no Brasil ele dura mais ou menos até 2010, quando ele, abre aspas, morre, ele deixa de ser um ritmo mainstream, e desde então você tem o emo é, oculto dentro da cena musical do rock brasileiro. Porém, a partir dos anos 2000, 2022, fala-se bastante dessa questão da volta do emo, o que se ensaiou e aconteceu de fato em 2024. Em 2024 você teve várias bandas, 2023 e 2024, na verdade. Você tiveram várias bandas de emo dos anos 2000 que voltaram ativa, voltaram a fazer turnê, voltaram a publicar CDs. A banda Fresno, inclusive, que é uma banda que havia, eu não posso dizer o termo evoluído, porque não acredito que seja esse o termo, mas havia deixado o gênero emo de lado nos últimos 3 álbuns dela, né? Infinito, Sua Maré Viva e Sinfonia de Tudo Que Há, retorna o emo agora com seu álbum mais recente. Você tem uma volta do emo que está acontecendo não só no Brasil, bandas emos ao longo do mundo estão voltando. O Fall Out Boy lançou álbum ali em 2017. Então todo esse processo está ensaiando um revival do emo que seria esse primeiro grande ciclo do rock, esse primeiro grande momento que o rock começa a voltar para trás. E talvez seja o momento de parar a pensar que ponto da música nós estamos atualmente para que isso esteja acontecendo até mesmo com o rock. Olha o impacto que teve as plataformas digitais e olha o impacto que está tendo todo esse processo das redes sociais na maneira como as pessoas passaram a consumir música. Porque até mesmo um gênero que originalmente ele anda só para frente, se a gente puder falar sobre isso, falar dessa forma, começa finalmente a entrar no seu primeiro movimento cíclico. É bem interessante a gente olhar sobre isso. E é legal fazer também uma outra observação, que o sertanejo é um gênero que tem uma estética parecida, se a gente observar a longo prazo. A gente tem um sertanejo raiz, com o passar dos anos e bem recentemente, a gente tem um sertanejo entranhado na cultura brasileira, muito mais no centro-oeste, porém se espalhando como uma música popular em todo o território brasileiro. A gente tem muitas questões por trás disso, mas vamos deixar para lá. Mas a gente tem um gênero que se estabelece as suas características e só nos anos 2010, a gente pode até voltar um pouquinho antes, mas por volta de 2010, a gente tem o auge de um subgênero, que é o sertanejo universitário. E mais recentemente ainda, a gente tem um sertanejo que é muito mais mesclado com elementos do pop. Por exemplo, a gente tem a dupla Mateus e Cauã, que é um dos representantes fortes da música sertaneja no Brasil, e tem uma música com a Anitta. E não é que a Anitta esteja cantando exatamente sertanejo. A gente tem ali a exata mescla, a exata mistura de sertanejo e pop. Isso não seria possível nos anos 80, 90. Então a gente tem uma divisão desse gênero. Mas se você pegar esses três, o gênero matriz, né, o sertanejo, e os dois subgêneros, a gente também não tem ciclos definidos dentro dessas músicas. Nós temos características que perduram ao longo da existência desse gênero. É interessante perceber isso também. Aproveitando que a gente está falando de gêneros específicos, de mudanças, de bandas, eu queria saber de você que está ouvindo a gente. Que música você ouve no dia a dia? Quem que está sempre presente na sua playlist? Como que você forma a sua playlist? Você ouve aquilo que está em alta para saber se vai condizer com o seu gosto? Você é daqueles que não gosta de ouvir o que está em alta? Você não gosta da modinha e aí você prefere os alternativos? Deixa o seu comentário para a gente, seja no Instagram, Spotify ou YouTube Music. Você, Diego, especificamente, como que você monta a sua playlist? Você ouve as mesmas músicas dos anos 90 ou você consegue renovar a sua música mantendo o seu gosto? Eu evito ser a pessoa saudosista, né? Que fala no meu tempo é melhor e que mantém-se sempre preso ao passado. Mas é inegável que muitas das músicas dos anos 2000, anos 90, né? Foi quando eu de fato passei a me importar com a música, me formaram e eu sigo dentro desse gênero, dentro desse estilo, até os dias de hoje. Obviamente, hoje em dia, como eu não sou mais um adolescente que acha que só um estilo de música presta, hoje em dia eu tenho uma mente aberta para vários estilos de música e posso dizer até que eu escuto de tudo um pouco, embora alguns estilos e alguns gêneros não me agradem tanto, porque entra na questão de gosto, né? Meus pais são de berço sertanejo, MPB,
Então eu cresci ouvindo esse estilo de música, mas ali nos anos 2000 eu comecei a ouvir rock, precisamente com o Linkin Park, como muitas pessoas da minha época, e a partir daí nunca mais parei. Eu fiz esse movimento que eu mencionei em falas anteriores de voltar ao passado, descobrindo bandas nacionais e internacionais ali dos anos 70, dos anos 80, e isso meio que formou o meu gosto efetivamente até então. Eu mantenho parte, como eu já mencionei, desse gosto até então, e muitas das bandas, na verdade, quase todas as bandas que eu descobri ao longo dos anos 2000, 2010, 2000 anos 90, perdão, eu sigo até hoje, a maioria delas continua ativa, inclusive eu mencionei isso com uma amiga minha, a Polly, né, que ela ouve rock com muita frequência também, de que as bandas dos anos 2000 chegaram, né, a 20, 10 anos de carreira sem o fôlego que as bandas dos anos 70, 80 estão chegando, e algumas dessas, a maioria das que eu escuto, continua ativa até hoje, lançando álbuns e etc. E eu acredito que se eu pudesse falar de gosto, né, mais recente, talvez, ou os que se perduram até então, algumas bandas eu vou citar uma nacional, uma internacional, que eu acho que seria interessante. Uma nacional é a Fresno, que eu já citei também. Ela é uma banda que começa ali com o emo nos anos 2000, porém eu comecei a ouvir ela após a fase emo dela, que começa com o CD Revanche de 2010, né? E a partir daí eu continuei ouvindo. E não sou um grande fã da fase emo, é importante destacar esse ponto. Não tenho nada contra, mas como não peguei essa fase, eu me acostumei com uma Fresno diferente. Me acostumei com uma Fresno que ela é mais existencialista, mais reflexiva. E banda internacional, uma banda que eu gosto bastante, que me acompanha até hoje, é Bullet for My Valentine, né? Que é uma banda de metalcore que ao longo dos últimos anos evoluiu para heavy metal, tem mantido-se no heavy metal desde então. Ela lançou um álbum em 2010 que é um dos meus álbuns favoritos para todo sempre, que se chama Fever, né? Tem muita influência do heavy metal já, embora ela ainda não fosse estabelecida como heavy metal, tivesse vindo do metalcore e do nu metal, que fala bastante sobre questões existencialistas, sobre sofrimento adolescente, sobre o grande mote, né, que foi esses anos 2000. Os anos 2000 ele foi um grande momento de descoberta para muita gente. Foi uma adolescência que estava se descobrindo, começando a se aceitar, vencendo muito dos preconceitos sobre homossexualidade, etc. Então, todas essas temáticas acabaram permeando essas músicas, querendo ou não. E quando você lançava uma música com essa temática, meio que muitos jovens desse período se identificavam. Acredito que é um poder atemporal da música, né? De conectar pessoas de determinadas faixas etárias através das mesmas temáticas. Geralmente, eu não sou um grande fã de utilizar as plataformas digitais. Não tenho nada contra, mas como a gente já entregou a idade, eu sou a pessoa que compra CD, né? Até hoje. Então eu compro CD, geralmente digitalizo e coloco no meu telefone para poder seguir, né? Ouvindo offline, etc. Até porque esses recursos, né, de ouvir offline são geralmente pagos, e como eu já não tenho o costume de ouvir bastante nas plataformas digitais, porque não cresci assim, eu acabei mantendo o velho costume. Porém, eu tô sempre, ouvindo música no YouTube quando eu tô em casa, quando eu tô à toa ou então tô num lugar com internet acessível, eu acabo sempre ouvindo músicas online, o que geralmente, por conta do meu gosto, por conta dos artistas que eu já escuto e como eu falei, de maneira variada, ele acaba me sugerindo novos artistas, seja por parceria com os artistas que eu já escuto, ou seja por estilos aproximados. O que me leva, querendo ou não, a conhecer muitas ou diversos novos artistas que estão dentro desse espectro que geralmente me agradam mais, tá? Que vai ali desde o, como eu falei, do rock, né, progressivo dos anos 2000, até o punk, o pop principalmente ele tem me recomendado bastante, e aí eu tenho ouvido com mais frequência ultimamente. Uma das bandas que eu descobri recentemente é a First to Eleven, não recentemente, né, porque foi em 2023, mas acredito que seja um período recente. First to Eleven, que é uma banda que começou fazendo covers de músicas dos anos 70, 80, 2000, por aí vai, e que agora tem uma carreira autoral bem solidificada, né? E o Against the Current, que é com a vocalista Chris Constanza, que também é dentro desse processo. Ela começou ali, ela já é mais antiga, né? Ela começa ali em 2015, monta a banda ali em 2015 e vem desde então. Então, basicamente é assim que eu acabo descobrindo novos ritmos, novas músicas, através de indicações vindo dentro das plataformas digitais, embora eu não seja um grande apreciador de usá-las. Para poder finalizar e eu passar o Jonathan, um ponto curioso é que eu sou um grande apreciador de trilha sonora.
seja de filmes, seja de séries e jogos, principalmente, né. Então uma coisa que me pega muito num filme e garante muito a minha imersão é a trilha sonora. Se a trilha sonora ela é bem feita, você já tem 300% da minha atenção dentro daquela obra, né. Então, nesse caso, uma das coisas que eu costumo ouvir por gosto pessoal são trilhas sonoras. Trilhas sonoras de jogos que me marcaram, trilhas sonoras de filmes que me marcaram. Inclusive existem, produtores e compositores de trilhas sonoras de jogos e de filmes que eu sou muito fã. Dentre eles eu posso citar o Hans Zimmer, né, para o cinema, e para jogos o Nobuo Uematsu, que é produtor da série Final Fantasy, produtor musical da série Final Fantasy, que marcaram muito, construíram muito o meu gosto musical para filmes e jogos, o que ajuda também a entender um pouco de como eu consumo a música como um todo. E você, Jonathan, como que você descobre e perpetua seu gosto musical desde então? Bom, a galera que tá ouvindo a gente, se já ouviu os outros episódios, sabe que eu sou a pessoa que consome um pouco de tudo em todas as áreas. Então, qualquer coisa que você me falar, qualquer assunto que você jogar na roda, eu sei falar um pouquinho devido aí a essa minha, como posso dizer, esse meu lado consumidor exacerbado de qualquer coisa. Na música não é diferente. No caso, eu tive uma criação religiosa bem rígida, né, bem rigorosa, então até uma certa idade eu não tinha contato com a música, se não fosse pela televisão, e mesmo assim um contato bem limitado. Então eu conhecia as músicas pelos programas, mas assim, programas que a família assistia, eu conhecia as músicas pelas novelas que a gente assistia, então a trilha sonora das novelas tem uma coisa muito afetiva para mim. Mas depois de um certo tempo, de uma certa idade, que eu comecei a consumir as coisas por mim mesmo, eu passei já a ter esse meu gosto bem eclético, né? Eu acho que talvez a minha playlist possa ser a definição melhor de eclético, beirando ali a maluquice. Então, eu ouço muita música religiosa até hoje. Eu gosto muito de músicas de tempos diferentes. E aí eu gosto dessa sonoridade de você pegar e ouvir uma música dos anos 40. Por exemplo, tem uma música que eu gosto muito que é Sentimental Journey. Ela já foi gravada por muitos artistas, mas eu gosto muito de ouvir a versão da Doris Day, e é de 1944, se eu não me engano. Então eu gosto daquela sonoridade de você ver que você ouve a música, ela está te contando a história da letra, a cantora está te passando uma mensagem, mas você também está ouvindo toda uma era, toda uma geração através daquela música. Ao mesmo tempo, não sai da minha cabeça Man Child, que é uma música da Sabrina Carpenter lançada mês passado, ou esse mês ainda, não me lembro. Então tem esses extremos presentes na minha playlist. E assim como eu fazia antes, eu continuo fazendo hoje, né? Eu absorvo tudo de todos os lugares. Então eu assisto muito o YouTube. Inclusive, pode-se dizer que eu sou um dos culpados pela indústria do React ter crescido tanto no YouTube e permanecer até hoje. Eu adoro ver as pessoas reagindo a produtos novos, a obras novas, e aí entra a questão de livros, filmes e, nesse caso especificamente, a música. Adoro quando o álbum é lançado e eu quero descobrir esse álbum, eu escolho um influencer, um youtuber que eu gosto, e eu sei que o meu gosto bate com o dele, ou então, quando não bate, eu consigo entender as críticas que ele faz, então eu pego e coloco para ouvir a primeira vez aquele álbum junto com o vídeo daquele youtuber. Então, eu gosto muito de ter essa sensação de descoberta meio que coletiva virtual, né? Da mesma forma, assim como o Diego, eu também acabo sendo influenciado pelo algoritmo. Então, quando uma música for lançada ou anunciado um álbum, a notícia vai aparecer para mim, eu gosto de ficar sempre inteirado, então eu vou ficar atento àquele lançamento. E se você me conhece, está ouvindo, me conhece, ou pelo menos pegou alguns easter eggs aí nos outros episódios, tá sabendo que eu estou fazendo uma força muito grande para não ter citado Taylor Swift até agora, né? Eu gosto muito, é a minha cantora favorita, né? As minhas músicas favoritas, nem todas são da Taylor Swift, como eu falei, esse meu lado eclético dá essa diversidade para mim, mas não tem como, eu gosto muito da Taylor Swift no sentido da composição que ela tem, da obra dela como um todo. Não é a artista perfeita, eu não acho que seja a melhor artista da geração dela, mas é a que mais se comunica comigo, então eu tenho essa ligação afetiva com as músicas da Taylor Swift. E na hora de ouvir as músicas que eu gosto, eu acho que mais uma vez vai refletir esse meu lado aí meio maluco, eclético, diverso, porque eu gosto de ouvir no Spotify. Eu não gosto das outras plataformas de música, nada contra elas, inclusive já me falaram que o Tidal tem uma qualidade superior, que o Apple Music tem mais opções, mas eu gosto do Spotify, ele é acessível para mim,
gosto da qualidade, não me ofende nada, então eu me habituei ao Spotify. Mas eu também consumo muito videoclipe, então eu gosto do YouTube. Como eu já falei, eu gosto de ouvir música em React, então eu tenho essa. Eu não fico preso simplesmente ao Spotify, mas é o meu canal padrão. Porém, ao mesmo tempo, eu gosto muito de ouvir vinil. Eu tenho alguns vinis, eu tenho uma vitrola, então eu também tenho esse lado idoso, de alguém que, quando era pequenininho, tinha em casa um toca-disco. Na minha casa tinha, a minha avó tinha muitos discos de vinil e eu ouvia, sempre pedia para ela colocar, então tem essa memória afetiva, mais uma vez, ligando a música à vida, isso para a gente no caso eu e o Diego aqui, isso é muito presente, acredito que para quem esteja ouvindo a gente sempre tem momentos da nossa vida que vão ser atrelados à música e, mais uma vez, eu acredito que isso seja muito uma característica do brasileiro, acho que a nossa cultura, ela traz essa ligação com a produção artística. Isso pode, inclusive, ser um tema para uma conversa mais à frente, porque eu acho que é muito significativo a gente associar momentos da nossa vida a obras artísticas, seja música, filme, livros, telenovelas e por aí vai. Então, eu ouço música no Spotify, vejo música no YouTube, mas também ouço música no vinil. Tem aquela questão do idoso de pegar uma xícara de café, botar um vinil para tocar, abrir um livro e ter esse momento mais analógico e menos digital. E aproveitando que eu citei Taylor Swift, Sabrina Carpenter, o gênero pop como um todo, a gente já falou do sertanejo universitário, o Diego citou um pouquinho lá atrás o funk, e temos esses gêneros que, por mais que em alguns mercados eles dominem o mainstream, muitas das vezes eles são classificados como gêneros ruins ou gêneros inferiores a outros que são classificados como música de alta qualidade. E aí a gente pode entrar no nosso próximo questionamento, que é: gostar do mainstream, defender a música que está no mainstream, não é sinônimo de pecado. Você não está fazendo algo errado. Então, eu citei a Taylor Swift porque ela é classificada por boa parte dos consumidores de música, grande parte, como uma cantora básica, que representa a mulher padrão dos Estados Unidos. Porque ela é branca, ela é loira, dos olhos azuis, sempre foi a menina rica, ela vem do country, que é um gênero muito tradicional nos Estados Unidos, que é um meio machista, racista, inclusive, muito. Quem é fã da Beyoncé tem visto isso nos últimos anos, né? Ela sofrendo muito racismo por ter feito uma obra country. Então você tem a Taylor Swift com essa origem naquilo que representa a figura do estadunidense padrão, né? Ao mesmo tempo, a música dela não reflete esse julgamento. Então, quem é fã de Taylor Swift está acostumado a ser classificado como alguém básico, alguém que não tem um gosto musical muito apurado, quando na verdade as pessoas não param para perceber do que elas estão falando, não param para tentar entender aquilo que elas estão falando, mesmo que no final desse entendimento elas continuem não gostando, porque está tudo bem. Então você não tem como resumir um gênero musical, resumir um artista ao estereótipo que você está projetando sobre ele. E aí a gente sempre retorna para o meu questionamento, a gente tem uma classe de pessoas que não são poucas, que ainda tem essa visão de que se algo está fazendo sucesso, se algo está no mainstream, se está no topo das paradas, se muita gente gosta, automaticamente eu tenho que ir contra. Inclusive, isso gerou um meme que a gente usa hoje como meme para fazer piada, mas é o discurso de muita gente ainda. Ah, tá saindo o filme do Superman, tá sendo muito elogiado. Não, eu vou logo avisando que eu sou fã do Superman antes de virar modinha. Ah, alguém tem anos de carreira, vamos botar aqui, a banda Fresno. A banda Fresno já tinha tempo de carreira, fez muito sucesso. Alguém chega e fala, ah, não, eu sou fã do Fresno antes dessa modinha toda, antes dessa música fazer sucesso, inclusive dessa música eu nem gosto. Existe esse discurso até hoje. E cabe a gente se questionar: será que porque fez sucesso é automaticamente ruim? Ou então é automaticamente bom? Não é passível de crítica só porque ficou 3 semanas no top 1 da Billboard? E lembrar vocês aqui, quem acompanha música, que a Billboard é uma rádio americana, né? Rádio barra revista, os charts, né, as listas de mais tocadas, elas são americanas. Então, algo está no top 1 da Billboard
significa quase que exclusivamente que o estadunidense está ouvindo, né? Não necessariamente se deveria refletir o nosso gosto musical. Mas, Diego, o que que você acha? Tipo, você concorda com essa questão? Se você concordar, não tem problema não, tá? Pode discordar de mim, eu só desligo o teu microfone e sigo o podcast sozinho. Você acha que algo automaticamente fez sucesso, a gente vai se afastar e trazer essa ideia de não, eu sou diferente. Ah, Taylor Swift eu gosto, mas eu ouço aquela música e tem lá só 1 milhão de streams na discografia dela, menos conhecida. Não sou igual esse povo que ouve música famosa. O que que você acha? Eu gostaria de deixar claro, fazer referência ao episódio anterior, que o Império contra-ataca, né? Eu ameacei sua demissão no episódio anterior e agora você decide ameaçar a minha. Eu acredito que existe uma falsa dicotomia quanto a essa questão, de estar no popular é ser ruim e aquilo que é construído alternativamente seja bom, né. Nós já discutimos isso uma vez, isso não é uma questão atual, a música sempre foi tratada dessa maneira. Aquilo que está no popular, querendo ou não, acaba sendo visto como algo ruim, porque acaba sendo sempre associado a um ritmo vendável, acaba sendo associado a um produto. Não como uma obra, uma música, um conceito normal, né, do que seria entendível, entre muitas aspas, de uma música normal. E isso meio que gera esse processo de olhar para o alternativo como uma coisa boa. "Ah, isso aqui não é mainstream, então logo não é mercadológico, logo é uma coisa boa". Existem vários debates que podem ser levantados sobre isso. Eu vou para o campo, assim como você foi para o seu campo, né, na hora de explicar o seu ponto. Eu vou para o meu campo, que seria o campo do rock. Quantas e quantas bandas já não foram acusadas de serem, de se tornarem meros produtos, de terem se vendido para o mercado. Mas na verdade não, elas só ficaram populares, elas furaram a bolha delas e acabaram angariando determinados produtos. Ah, isso aconteceu muito com o Linkin Park ali nos anos 2000, quando eles começam a fazer uma virada mais para o pop, eles começam a mesclar elementos de pop dentro do rock deles, principalmente com Minutes to the Midnight, que é o álbum que começa a fazer essa virada, e eles foram bem criticados por conta do Minutes of the Midnight, e falando: "Nossa, porque o Linkin Park está se vendendo, não é mais rock". Não, ele está evoluindo, alguns estilos evoluem, você está furando a bolha, outras pessoas estão vindo, você tem outras influências musicais te afetando, então você começa a fazer essa virada, querendo ou não. Qual era a grande diferença? Antes, o Linkin Park era uma banda alternativa de rock, as pessoas do rock ouviam o Linkin Park. O que que acontece na sequência? Você tem o Linkin Park explodindo, ele começa a estampar a trilha sonora de filmes de grandes produções, como Transformers, e aí você tem eles virando mainstream. Eles saem, tanto que eles são mainstream até hoje, né? As bandas de rock ali dos anos 90, 2000, eles são a mais mainstream até hoje. Você tem ele saindo dessa questão do alternativo para virar mainstream. E automaticamente o que que acontece? Muitas pessoas que ouviam Linkin Park naquela época começam a taxar a música do Linkin Park como ruim e começam a fazer o movimento do: "Ah, mas o Linkin Park de antes que era bom". Não, o Linkin Park continuou bom, ele só evoluiu o seu estilo. Ele modificou o seu estilo e continuou produzindo boas músicas, mas de uma maneira diferente. O mainstream não significa ser ruim, pelo contrário, muitas coisas que estão no mainstream porque agradam um grande volume de público. E aqui nós estamos falando que agradam por diversos motivos, sejam por motivos sonoros, sejam pelo hit chiclete, seja por diversas estruturas. Mas o conceito, a base da música também não é essa? Não é agradar, não é entreter, não é levar à reflexão, não é levar à discussão, não é levar ao debate? Aquilo que a gente está fazendo aqui agora é em prol de uma música, é em prol de um processo musical. E aí a gente pode citar um outro exemplo, mais uma vez, né, citando sobre isso, o próprio caso do emo que foi citado anteriormente. O emo foi tratado pelo rock como um gênero alternativo por muito tempo e por conta disso, ele era ali, ele acontecia, ele estava acontecendo na cena. Quando ele toma a cena musical e ele vira o movimento de destaque da vez, ele torna-se mainstream e aí acontece uma situação bem dualística interessante da gente olhar. Ele é considerado pelo rock mainstream, e é um produto mainstream, porque você tem todas as bandas de rock dos anos 2000 nascendo, todas não, né, fui taxativo aqui, mas você tem muitas bandas de rock dos anos 2000 nascendo e se construindo em cima do conceito emo da força, e enquanto isso, toda uma cena externa taxa o emo como ruim, taxa ele automaticamente como ruim. Quanto dentro do rock, o rock vê ele como mainstream, olha, ele que está na pauta agora, então ele é o mainstream.
Então o rock se afasta dele, criam uma imagem do emo que não é, como é que eu posso dizer assim, bem recebida publicamente, tanto que o emo vai ser taxado de diversas formas possíveis, como coisa de criança ou como coisa de gente que não é rock diferente, tanto que tem até um caso, muito rapidamente, né? Tem um caso do Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., que foi uma das maiores bandas de rock do país na época, dele falando num show sobre as bandas emos, né? Que ele diz que acha muito legal, ele fala exatamente essa fala, né? Acho muito legal a diversidade, que essa inclusão, a chegada das novas bandas, mas que as novas bandas tinham que lembrar que o rock era de camisa preta, que tinha que ter atitude. Ou seja, para a cena anterior do rock, o emo não era mais o rock que deveria ser, porque ele virou mainstream. Automaticamente, então, ele vira mercadológico. Se ele vira mercadológico, ele vira um produto. Se ele vira um produto, ele vira ruim. Ele perde sua identidade, o que não necessariamente é verdade, pelo contrário. Ele marca toda uma geração, não só marca toda uma geração, como constrói todo um estilo em cima disso, e foi o último grande movimento de rock nacional. Depois que o emo morre ali em 2010, o rock nacional morre também. Você que seja mais jovem, talvez não consiga perceber isso, mas o Jonathan e eu, que somos um pouquinho mais antigos, a gente consegue perceber que, como ali entre os anos 2000 e 2010, o rock estava extremamente em alta, não só no Brasil, como no mundo. Você tinha o rock estampando trilha sonora de filme, séries, diversas produções, tudo era meio que influenciado pelo rock naquela época. House, né, uma série muito popular da época, tinha ao longo da sua trilha sonora exemplares e mais exemplares de rock. E o que que acontece? Com a morte do emo prematura ali nos anos 2010, a cena toda sofre com isso, por conta dessa falsa dicotomia de enaltecer sempre aquilo que é uma indústria indie em prol de demonizar o que é mainstream. Eu vou fazer só um adendo aqui, não vou me estender, de que a gente está levando em consideração de que o mainstream também pode ser forjado, principalmente quando a gente fala de hoje. Antigamente, quando você tinha que ter uma gravadora por trás da sua produção, você precisava de um investimento, muitos artistas não conseguiram sucesso por causa disso. Da mesma forma, os artistas que são grandes ícones desde os anos 70, 80, 90, 2000 aqui no Brasil, não é só porque eles têm talento, não é só porque a música deles é querida pelo Brasil inteiro. Na verdade, a música deles também é querida pelo Brasil inteiro porque foi investido muito dinheiro ali. Como a gente falou, o veículo anterior era a televisão e o rádio. Agora, na era da internet e dos streamings, a gente não pode fechar o olho também para o fato de que, se eu hoje decido produzir uma música, eu tenho autonomia para não precisar de gravadora nenhuma, eu posso colocar minha música no Spotify, registrar os meus direitos autorais e ter ali o meu streaming. Só que não se compara, por exemplo, com o lançamento do Bruno Mars, que eu já citei aqui. Quando ele colocar uma música no Spotify, ele automaticamente, ele não, né? A gravadora dele investe milhões em publicidade, então vai ter a música sendo oferecida. Se você utiliza a plataforma de streaming, você sabe disso. Você abre a plataforma e aparece um anúncio do lançamento da semana. Se você entra na playlist lançamentos da semana e tem lá 50 músicas, você não vai ver a música de um artista que é realmente alternativo, realmente um artista independente. Você vai ter lá a música que a gravadora pagou para estar naquela playlist. Então, sim, estamos levando em consideração que o mainstream também pode ser fabricado. No entanto, não tem dinheiro que faça uma música estar no topo e permanecer na boca da galera, permanecer no ouvido, né, do espectador, se não cair no gosto geral. A gente pode sim debater se esse gosto foi influenciado pelo algoritmo. No entanto, há um gosto pessoal ali. Então a gente está levando em consideração as duas situações, uma coisa não invalida a outra. Então eu também concordo que esse discurso ele sempre existiu, de que o indie, o alternativo, o subversivo deveria ser mais valorizado e o mainstream ele é ruim. Só que esse é um discurso tão hipócrita que a partir do momento que o indie alternativo é valorizado, ele começa a ser taxado como ruim também. Inclusive, eu percebo que há uma relação muito de posse. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o sentimento de posse de um fã sobre a obra a qual ele gosta. Na música é a mesma coisa. Tem dois sentimentos, né? O sentimento de eu gosto daquele artista e eu não quero que ele fique muito famoso por medo dessa mudança. Ah, se todo mundo gostar, ele pode mudar o jeito musical para agradar mais pessoas. Então a pessoa, isso também é um meme, mas muita gente não usa como meme.
né? Do tipo, parem de gostar de tal coisa, é só minha. Parem de ouvir essa música, ela vai ficar famosa, vai virar modinha. Eu gosto muito. Mas também há um sentimento de que talvez quem esteja ouvindo aquilo ali e se identificando não queira que outras pessoas se identifiquem também por perder essa carga exclusiva, pessoal, do tipo, eu me identifico muito com as músicas do My Chemical Romance. E aí é uma banda emo, rock, tá ok, não é tão mainstream. Aí a música faz sucesso, a banda estoura. Como que eu vou me identificar e ser tão diferente? Como eu vou ser tão alternativo se agora todo mundo gosta? E faz parte daquele movimento, a My Chemical Romance faz parte daquele movimento de revival que a gente mencionou mais cedo, fazendo turnê de revival e tudo mais. E aí traz a união desses dois sentimentos e de angariar um novo público, né? Tentar utilizar esse sentimento de nostalgia como um propulsor para que eles tenham uma vida útil, vamos chamar assim, né? Talvez seja até um termo pejorativo, mas um novo alcance midiático, né, do seu trabalho. E eu super apoio, eu acho super legal. Eu não vejo a onda nostálgica como algo ruim por si só. A questão, a gente já debateu até aqui sobre nostalgia também, é quando a gente limita a criação, a gente limita a descoberta, a gente limita a produção do artista ao que é nostálgico. E aí entra até um pouco no que o Diego falou, de julgar um artista por fazer algo diferente. E não encarar isso como evolução, mas encarar como um abandono da essência. Gente, eu já falei aqui, né? Acho que eu comentei com vocês que eu gosto de Taylor Swift, então, eu ouço um pouco de Taylor Swift. A Taylor Swift tem álbuns em vários gêneros diferentes, né? Então ela começa no country, e aí ela tem umas músicas muito mais country raiz, que são as que eu menos gosto. Tem country pop, country rock, ela flerta um pouco com o pop rock também nos primeiros álbuns. Aí ela mergulha de cabeça no pop, e aí ela ganha o Grammy com um álbum que é folk, uma coisa muito mais indie e alternativa, e aí ela volta com um pop nostálgico também, trazendo a questão do dream pop, sintetizadores, reverb e tudo mais. E depois ela volta a fazer uma música mais orgânica, com mais cara de antiga Taylor Swift. Então, ela está sempre ali fazendo o que dá na telha. Então eu gosto dessa mudança. Imagina se eu, enquanto fã de Taylor Swift, fã de música, fosse acusar ela de abandonar a essência. Que essência ela teria, né? Isso acontece com vários outros artistas. Você tem sim artistas que você pega o primeiro álbum, 20 anos atrás, e um álbum que ele lançou semana passada, e vê poucas diferenças. Ele traz ali elementos estáveis dentro da sua discografia. Da mesma forma, você tem artistas que de um álbum para o outro, ele traz elementos totalmente diferentes. Você mencionou a Olivia Rodrigo mais cedo, né? Eu tinha Uhum, visto uma matéria sobre ela, fazendo uma análise de que ela, na verdade, já está muito mais próxima do rock do que ela estava do pop. Na matéria do portal Uproxx, que é um site de ah, entretenimento estadunidense, falando que, mencionando, né? Tipo, eu não lembro a matéria toda, mas ele mencionava como que o rock começou a influenciar a música dela ao longo dos últimos anos. E aí, uhum, entrada de guitarra, sim, bateria, sim. solos, os riffs que são próprios de um metalcore ali dos anos Uhum. 2000, que Eu no acho caso que ela cresceu. é Ela uma cresceu análise também um pouco influenciada. enviesada, mas porque tanto que ela surgiu como uma grande fã da Taylor Swift, e aí teve essa influência de o toque de Midas, né, da Taylor Swift, é relacionado a ela, faz sucesso. Mas Uhum. o trabalho dela em si nunca foi comparado com o da Taylor Swift, né? E sim com o do Sim. Paramore. Inclusive teve aquela polêmica, né, da música dela ser muito parecida com Misery Business no Paramore, deu até o processo de plágio lá. E eu não acho que seja plágio, e sim simplesmente ela emulando o gênero Acho que Paramore. inclusive a capa da revista é exatamente o seguinte: é a hora de aceitar que Olivia Rodrigo é uma rockstar. Por quê? Ao longo da matéria em si, eles mencionam exatamente esse ponto que a gente acabou de falar, sabe? Sobre ela já ter isso na música dela, mas agora isso literalmente está sendo parte do processo criativo, entende? Acho que é importante mencionar que o artista, ele só fica relevante enquanto ele consegue renovar o próprio estilo dele. Porque se ele não renova o próprio estilo dele, ele morre à míngua, sabe? Porque as pessoas vão crescer, Inclusive, óbvio. Pode falar. inclusive Taylor Swift tem uma música sobre isso, onde ela Exato, se questiona o que que vocês vão achar de mim quando eu não for nada de novo. E aí? exato. O Lucas da Fresno, né, já que você citou Taylor Swift, vou citar a Fresno, que é pra mim a sua Taylor Swift, ele mencionou isso, né, sobre a questão da evolução da Fresno. A grande virada dele do emo
para o rock progressivo ali nos anos 2010, é justamente porque ele fala, ele queria trabalhar outro estilo, ele queria falar de outras coisas. Tanto que Infinito, que é o grande álbum, é o meu álbum favorito da Fresno até hoje, tem inspiração num conto dele, chamado Horizonte Infinito, e no livro do Carl Sagan, né, Pálido Ponto Azul, que fala sobre o espaço, sobre a existência de vida fora da Terra e tudo mais. E ele fala justamente sobre isso, sobre a necessidade que os artistas têm de se reinventarem, de inovarem, de descobrirem novas coisas, de colocarem novas influências, de crescerem tanto pessoalmente quanto artisticamente falando. Então, o processo da evolução musical dentro da discografia de um artista é muito importante. Eu citei a questão de ser meio enviesado e a mudança da Olivia Rodrigo ser mais estética do que na música em si, e aí principalmente nessa questão dos últimos shows que ela tem feito, ter chamado a participação de ícones do rock, ter exaltado essa influência dela, essa influência que ela sofre desses ícones, pelo fato de que ela tem 2 álbuns, né? Então, assim, e inclusive uma das críticas aos álbuns dela, ao segundo, é que ele é muito semelhante ao primeiro. Então, por isso que eu falei que não tem assim um grande ponto de virada, principalmente porque o álbum dela, se não me falha a memória, é do início do ano passado. Então, assim, de lá para cá ela não tem música nova nenhuma. Então, essa mudança é muito mais uma mudança de postura, de verbalizar mesmo, né, de deixar claro essa influência do rock e as apresentações dela, a estética do show, as músicas que ela faz cover, que ela faz bastante. Então ela fez cover com a Avril Lavigne, fez cover com a Lily Allen, e aí já tem uma divergência do estilo, mas aí ela já volta e faz não só cover, como um feat com essas bandas de rock. Então por isso que eu falei que, tipo, não é assim uma mudança na discografia, até porque ela nem tem discografia ainda, né? Ela tem só 2 álbuns mesmo. Eu posso citar aqui na música brasileira a Clarice Falcão, que é uma artista que, apesar de conhecida dentro de um nicho, nunca foi a artista mainstream, nunca estourou no Brasil inteiro. Ela, inclusive, faz sempre piada com isso, né, de que ela nunca teve uma carreira. Ela teve um álbum que fez sucesso na cena alternativa ali, alcançou um certo público, principalmente porque na época ela estava no auge do Porta dos Fundos, então teve ali esse impulsionamento. Era uma música tida como música alternativa, com poucos elementos, uma música mais acústica. E quando ela lança o segundo álbum dela, ela vem com uma base mais eletrônica, com letras um pouco mais elaboradas, ainda com a sua característica de músicas irônicas, muitas metáforas, uma música reflexiva. E quando ela lança o terceiro álbum, ela lança o álbum extremamente eletrônico, com praticamente nada que tinha no álbum inicial, no primeiro álbum dela, o ukulele, um violino, uma musiquinha feita só no violão. Ela lançou um álbum cheio de batidão, de remix, efeitos e tudo mais, voz de eletrônica, aquela voz de vocoder, né? Que é em inglês, aquela voz metalizada e tudo mais. E quando ela lança o álbum mais recente, ela mistura todos esses elementos. Tem música só no piano, aí tem música totalmente eletrônica, tem música acústica. Então é só para trazer essa ideia de que, mais uma vez, a gente defendendo esse ponto aqui, e se precisar, eu vou defender sempre. A gente não pode colocar o artista numa caixinha, principalmente quando essa caixinha tem o tamanho que eu quero, e não só aquilo que o artista me acostumou. Se o artista está fazendo uma música diferente, gente, deixa ele fazer. E tá tudo bem se você não gostar. Eu acho que esse é um ponto que fã de qualquer coisa tem muita dificuldade, né? Tá tudo bem a sua banda favorita lançar um CD e você gostar de uma música só e mesmo assim ouvir só por um tempo. Tá tudo bem o seu cantor favorito lançar um álbum e você gostar de todas as músicas e ele não trabalhar esse álbum para sempre, ele deixar de cantar. Bota no seu Spotify, bota no seu YouTube, baixa no seu pendrive se você quiser, coloca no seu computador, ouve offline, ouve online, tá tudo bem, sabe? Mas deixa o artista seguir o seu caminho artístico, mesmo que você não goste, continua sendo artístico. Enfim, a gente falou de bastante coisa, como sempre. Fica a nossa conclusão: repetir não é um problema. Não tem problema a música ser repetitiva na sua estrutura. Não tem problema a música ser cíclica e repetir um gênero. A questão é, não pare de escutar, não pare de produzir. Não vamos
exaltar um gênero em detrimento de outro, não vamos julgar quem está fazendo sucesso ou quem não está, vamos só consumir a arte, mesmo entendendo que também é um produto, que precisa ser mercadológico e precisa dar lucro, até porque o artista, o cantor, o produtor, não vai viver de vento, né? Não vai viver de parabéns. Tem que ter o seu lucro também. Então vamos dar voz a todo mundo e quando você não quiser, você só dá pause e deixa de escutar. Dito isso, mais uma vez, eu vou convidar você a deixar o seu comentário. Indica a música pra gente. A gente falou bastante aqui sobre o nosso gosto pessoal, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a forma que a gente conhece música nova. E agora, essa pode ser uma forma. Indica pra gente a música que não sai da sua cabeça, ou então aquela música que você tem um apego afetivo, que você ouvia na infância. Conta um pouquinho qual é a sua relação com a música, como você monta as suas playlists. E se quiser, pode indicar a sua playlist também. Prometo que eu dou minha opinião sincera. Acredito que seja isso. Falamos tudo, falamos muito. Encontramos vocês no nosso próximo episódio, no mesmo horário, no mesmo dia. Tchau, guys. Tchau, galera.